Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Estamos iniciando a lição número 5. Para quem está participando a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas do bacharel, também do médio, ok? Estamos aqui para servir os amados. Hoje nós vamos ver a lição número 5. E se você quiser baixar os slides, você pode baixar. Embaixo desse vídeo tem vários links, 3 links, está em PDF e 2 de PowerPoint para melhor servir ao irmão. Você pode usar em tua escola bíblica dominical. Isso é gratuito, ok? Bom, o tema evidências externas da veracidade transcendente e da Bíblia. No seu texto áureo, Tito 1 e 2 disse: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, nós temos um Deus que é verdadeiro, e o que Ele disse, Ele sempre cumpriu. É isso que vamos ver mediante provas, tá? Evidências, são provas, né, externas, tá? Que a arqueologia nos proporciona. A verdade aplicada nos diz, como Deus não pode mentir, e a Bíblia é a palavra de Deus, então devemos crer na exatidão das Sagradas Escrituras. Nós temos 3 objetivos: estudar o valor da arqueologia e sua contribuição para o contexto bíblico, mostrar que os relatos bíblicos dos grandes impérios são historicamente verificáveis e verificar provas biográficas da veracidade dos relatos bíblicos. Amém? Bom, nosso texto de referência tem Isaías 45, versículos 1 ao 3. Você lê em casa que eu já vou para a introdução. Diz: a arqueologia bíblica, os relatos históricos e biografias de personagens importantes dão provas externas da veracidade da Bíblia. Ou seja, tem muitas pessoas que não creem na Bíblia, mas os relatos que são registrados na Bíblia é provado na arqueologia, ok? Então vamos ver fatos históricos, relatos históricos, história de pessoas, biografias, tá? O que nos é provado, né? Arqueologicamente. Arqueologia, valor e contribuição, vamos ver arqueologia bíblica, arqueologia do Antigo Testamento e a arqueologia do Novo Testamento. O que é a arqueologia? A arqueologia é a ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos. Tá? Então, a arqueologia é uma ciência que vai pesquisar, vai estudar, tá, o princípio de algumas culturas, povos antigos. A palavra arqueologia, né, do grego, princípio, tá? Logia, estudo, então é o estudo dos princípios, tá? Estudo das culturas, onde começou um costume, uma cultura, um povo, tá? Isso que a arqueologia faz. Do lado eu coloquei para você, tá, uma marca do selo do rei bíblico Ezequias, tá? Foi achado isso, está lá em Jerusalém, tá? Está lá, se você quiser, né? Você poder ir lá, tá? No Museu de Jerusalém está esse selo do rei bíblico Ezequias, tá? A marca do selo, tá? Que foi encontrado. A arqueologia bíblica, então, é um ramo da arqueologia especializado em estudos dos relatos de materiais relacionados direta ou indiretamente com os relatos bíblicos e com a história das religiões judaico-cristãos. Tá? Então, as pessoas, os arqueólogos, vão com muito cuidado, tá? Esse é um trabalho muito minucioso, muito delicado. Vão trabalhar com pincéis, tá? Vão trabalhar com muita delicadeza para não estragar, né? Para não romper, quebrar aquilo que é achado. Então é um trabalho muito minucioso, tá? Muito delicado. E a arqueologia bíblica vai procurar, então, estudar todo o material relacionado ou direta e indiretamente ao material bíblico, tá? Quando nós tratamos de arqueologia do Antigo Testamento, veja, nós, por exemplo, podemos
provar pela arqueologia a existência, né, do arqueoduto, então, que foi feito por Ezequias, túnel de Ezequias, que foi descoberto em 1880. Essa é a imagem que está aí, ok? O texto de 2 Reis 20 diz assim: ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Então, este aqueduto, tá, foi achado, tá? Então, está lá em Jerusalém, é só você, né, ir lá, tá? Túnel de Ezequias, descoberto em 1880. Tá? O aqueduto foi achado. Tá? Então, é uma prova que aquilo que está registrado na Bíblia é verdadeiro. Também foi achado Esbom, né? Esbom e todas as suas cidades, conforme Josué 13, 17, disse, e Números 21, 25, assim Israel tomou todas as cidades e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Esbom, que é mencionado na Bíblia 38 vezes, também foi achado. Tá? Está aí algumas ruínas, tá, de Esbom. Isso é comprovado cientificamente pela arqueologia. Então, ou seja, a cidade que a Bíblia relata não é uma invenção, não é uma historinha, mas é provado pela arqueologia. Também, em questão do Novo Testamento, nós temos a sinagoga de Cafarnaum. Em João 6,59, nos informa sobre a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus curou um homem com um espírito imundo e também onde entregou um sermão sobre o pão da vida. Tá? Esta imagem que está aí do lado, tá, é a sinagoga de Cafarnaum. Então está bem comprovado, Jesus esteve lá, tá? Jesus expulsou o demônio de um homem que estava sofrendo. Jesus falou das suas mensagens nessa sinagoga. Então isso é arqueologia, mostrando que aquilo que a Bíblia relata realmente existiu. Também foi achado a casa de Pedro, né? Ou a possível casa de Pedro, tá? Isso aqui está ainda se discutindo, né? Mas tudo diz que seria a casa de Pedro, tá? O poço de Jacó, o tanque de Betesda, o tribunal de Corinto e o palácio de Herodes. Agora o palácio de Herodes está aí, tá? Isso é fato, né? Essa imagem é das ruínas do palácio de Herodes, onde a arqueologia prova isso, tá? Então, fora o poço de Jacó, que é muito reconhecido, tá? Está provado isso, o tanque de Betesda, né? O que nós estamos citando? Estamos dizendo, meu irmão, minha irmã, que os dados que a Bíblia coloca são verdadeiros. Tá? Não só é a Bíblia provando a si mesma, tá? Mas sim a ciência externa, tá? A arqueologia, provando, tá? O que a Bíblia relata é verdadeiro. Existe um poço de Jacó, onde Jesus conversou com a mulher. Existe o tanque de Betesda, existe o tribunal de Corinto, existe o palácio de Herodes, tá? Então, isso nos faz entender, tá, que Deus é fiel e verdadeiro e os relatos bíblicos são verdadeiros. Em relação a relatos bíblicos dos grandes impérios, tá? O Império Babilônico e a Bíblia, o Império Medo-Persa e os relatos bíblicos, o Império Grego e a história bíblica. Em relação aos impérios bíblicos, ou relatos bíblicos dos grandes impérios, a história confirma, entre outros textos, a revelação que Daniel recebeu de Deus quanto ao sonho de Nabucodonosor e sua interpretação, como registro em Daniel 2, sobre os impérios babilônico, médio, persa e grego. Tá? É interessante, tá, que quando você vê, né, essa revelação de Daniel, a estátua, né? Lembra da estátua? Tá? Que Nabucodonosor teve um sonho, teve uma estátua com a cabeça de ouro, né?
aí depois os braços, né, também de outro metal que seria inferior ao ouro, tá? E ainda outro metal, né, acho que eu estou errado, é prata, tá? O Medo-Persa, e o bronze seria o Império Grego, tá? Então essa visão que Nabucodonosor teve, esse sonho revelador, tá? Que Daniel interpreta dizendo os impérios que viriam, se cumpriu bíblica historicamente. Vamos ver aqui. Então o Império Babilônico e a Bíblia, tá? Em 586 os exércitos babilônicos destruíram Jerusalém e levaram os sobreviventes para a Babilônia. Lá os judeus ficaram 70 anos conforme a profecia de Jeremias. E a reconstrução do templo e a dedicação se deu em 516 a.C., ou seja, justamente 70 anos após. Tá? Então é interessante como os detalhes se cumprem, né? O povo é levado à Babilônia, conforme a profecia de Jeremias. O povo vai viver lá por 70 anos e, cumpridos 70 anos, há um reinício da nação de Israel. O Império também Medo-Persa faz parte desse contexto. A queda da Babilônia teria como um dos fatores a seca do rio Eufrates. É Jeremias que nos relata isso no capítulo 50, versículo 38, tá? E nós vamos ver isso provado pela arqueologia, tá? E pelos pensadores, historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, confirmam isto, como Ciro desviou o rio Eufrates. O seu Império Medo-Persa vai derrubar a Babilônia, vai derrotar ela, tá? Desviando as águas do Eufrates, do rio Eufrates. E o que o profeta Jeremias falou. Então, se cumpre isso literalmente. Tá? Isso é provado não por pensadores bíblicos somente. Eu quero que você entenda isso. Heródoto, Xenofonte não são cristãos, não são judeus. Tá? Não tem nada a ver com o contexto bíblico. Mas são historiadores que registram que aquilo que a Bíblia disse é verdadeiro. O Império Grego e a história bíblica. A Grécia também aparece nas profecias bíblicas. Ela se ergue no período interbíblico, tá? Ou seja, entre Malaquias e Mateus, esse é um período interbíblico. E o Novo Testamento traz várias referências à influência da língua e cultura grega. Por exemplo, termos, né, ou palavras como logos, né, usado por João, o evangelista, no capítulo 1. Né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? E essa palavrinha verbo no grego é logos. Esse termo logos, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o logos, foi usado pela primeira vez por Heráclito. Está essa imagem, de que eu coloquei, essa escultura, né, de Heráclito, que foi um pensador grego que viveu no período interbíblico. Então, este pensador grego usa pela primeira vez a palavra logos e João o contextualiza, tá? Porque Heráclito, ele entendeu, pensando, analisando a história, ele entendeu que havia uma mente coordenadora de toda a natureza. Havia uma mente acima de todas as coisas que mantinha em ordem este universo que está em constante movimento. A essa mente organizadora, mantenedora, ele chama de logos, ok? Seria o verbo. E outros termos na Bíblia nós temos, como decápolis. Decápolis deca, né, do grego, tá? E polis, cidades, ou seja, 10 cidades. Decápolis significa 10 cidades, é a região mencionada na Bíblia e comprovada pela história. Tá? Então essa imagem que está aí, tá, é a região de Decápolis. Né? Tem algumas partes que têm ruínas, tem outras partes mais conservadas, mas essas ruínas são conservadas desse estado para provar justamente, tá,
o que a Bíblia diz é verdadeiro. Aí está a região de Decápolis, onde Jesus operou um grande milagre de libertação do jovem que estava possuído de vários demônios, né? De uma legião de demônios. Provas biográficas nos relatos bíblicos, ou seja, personagens famosos que a Bíblia cita e que a arqueologia prova, como Belzazar, Ciro, o rei da Pérsia, Alexandre o Grande. Bom, os relatos bíblicos de personagens importantes da história têm suas existências confirmadas pela história secular. Eu coloquei aí uma imagem de Herodes o Grande, o que matou as crianças de Belém. Tá? Isso aqui é um achado arqueológico. Bom, Belzazar. O livro de Daniel conta que Belzazar foi o rei em Babilônia. Tá? Apesar de muitos terem negado isso, mas foi achado, tá, a inscrição cuneiforme de um dos cilindros, cita Belzazar como rei regente durante mais da metade do reinado de seu pai, que era Nabonido. Essa imagem que eu coloquei, tá, isso está no museu, tá, é chamado de cilindro de Belzazar. Justamente nesse achado, esse é como se fosse um livro, tá? Essa inscrição cuneiforme. Cuneiforme, essa palavrinha quer dizer escrito em forma de cunha, né? Você vê, se você ampliar a foto, você vê que foi feito com estilete no barro que estava ainda mole, né? E vão tirando as fitinhas em forma de cunha, por isso que chama escrita cuneiforme. E neste cilindro, tá, relata, né, que Belzazar regeu durante mais da metade do reinado do seu pai, ou seja, um rei regente. Por isso que na Bíblia você vai ver que Daniel é o terceiro do reino, Nabonido é o primeiro, tá? Belzazar é o segundo e Daniel é o terceiro do reino, ok? Então está escrito e é verdade, tá? O pai Nabonido estava em viagem quando Belzazar fez aquela festa e cedeu à queda da Babilônia. O Ciro, rei da Pérsia, quase 2 séculos antes de Ciro assumir o trono, a Bíblia o menciona por nome. Em Isaías 45, versículo 1 ao 3. Olha só, quase 200 anos antes. Aqui nós temos também outra imagem, tá, chamado cilindro de Ciro, porque nesse achado arqueológico menciona justamente o rei da Pérsia, Ciro. A profecia o identifica no sentido de que se tratava de um instrumento de Deus para cumprir seu propósito para com Israel. É interessante isto, porque Deus disse que ia libertar Israel da Babilônia, tá? Só que para que a Babilônia libertasse Israel, precisava ser derrotada. E Deus levanta Ciro, por isso que eu chamo ele de o meu ungido, quer dizer, meu escolhido, para uma função, tá? E ele foi escolhido para libertar Israel, ou o reino de Judá, né? Os judeus lá da Babilônia. Então Ciro derrota a Babilônia e Israel, ou os judeus, são libertos da Babilônia. Alexandre o Grande. A Bíblia predisse com precisão a existência e as conquistas de Alexandre o Grande e a divisão do seu império. Daniel 8, 5 a 8, tá? Ele nos mostra claramente como ele vai se levantar o império e depois como vai se dividir, tá, esse império. Então ele se tornou rei em 336 e em 323 já morreu, tá? Então é um reinado curto, porém ele expande seu reino rapidamente e conquista um dos maiores impérios da história. Só que quando ele morre, ainda não se sabe de que ele morreu, né? Há uma discussão a respeito disso, mas quando ele morre ainda na sua juventude, com 33 anos mais ou menos, o seu reino se dividiu em 4 dos seus generais que se destacam na história, tá? Na verdade, se divide em mais
porções, tá? Só que 4 deles se destacam e acabam, né, dominando as áreas, tá? Isso foi profetizado por Daniel, tá? Isso foi colocado que ia vir realmente um império que ia crescer e depois ia se dividir em 4. Meus amados, essas evidências ou provas, a palavra evidência é prova, tá? Essas provas colaboram para provar a sua veracidade e importância, ajudando a substanciar suas afirmações em ser a palavra de Deus. Então a Bíblia falou sobre o Império Babilônico, a Bíblia falou sobre o Império Medo-Persa, a Bíblia falou sobre o Império Grego e a história prova que eles existiram de fato. Então, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia está com a verdade. Amém? Deus abençoe. Nós chegamos à conclusão. Estudamos o valor da arqueologia e sua contribuição para o contexto bíblico. Mostramos que os relatos bíblicos dos grandes impérios são historicamente verificáveis e verificamos provas biográficas da veracidade dos relatos bíblicos. Amém? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, obrigado por participar. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, é gratuito, ajude pessoas a conhecer mais um pouco da palavra de Deus e, neste caso, especificamente da arqueologia bíblica. Amém? Uma boa escola dominical, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.